O conhecimento humano é infinito e dinâmico. Educação ambiental engloba todas as formas de conhecimento humano. Quando a lama virou pedra e Mandacaru secou, e a ribação de sede bateu asa e voou. Estamos aqui na represa de um açude. De fato, a lama aqui, onde era lama e água, virou pedra porque a água desapareceu. E toda a vida que existia aqui, dependendo dessa água, sumiu. As plantas que eram aquáticas, viviam na água, morreram sem água. E ao redor da represa, as plantas que recebiam essa umidade levada pelo vento, está murchando, secando. A água é o principal elemento da natureza. Existe a vida de água salgada nos oceanos e mares e a vida de água doce aqui nas terras emersas. Os seres vivos aqui necessitam de água a todo instante. As chuvas são o único suprimento de água doce. Quando a gente disse que a ribação bateu asa e voou, de fato existiu a ribação aqui durante o período das chuvas. Agora, nem mesmo os animais, incluindo os pássaros, endêmicos dessa área, estão aqui. Morreram ou desapareceram com apenas 70 dias sem chuvas. E foi o suficiente para que esse açude secasse. A perda de água extraordinária. Não trouxe nenhum benefício duradouro. Porque, como a gente disse, a água que tem ali, nessa poça de lama, apenas as abelhas e alguns outros insetos estão por aqui. Porque não daria para alimentar um passarinho. Mesmo porque não é saudável. E vejam que essa água veio da chuva, água limpa, sem matéria orgânica, sem fezes e urina de animais, sem restos mortais de animais que morrem aqui e estão morrendo e vão ficando aí no chão. Era água pura. Água pura, limpa. Quanto de água tem na vida e quanto de vida tem na água. Nós mostramos aqui que tem algumas plantas que morreram aqui porque são plantas aquáticas. E à medida que o açude foi secando, elas foram morrendo de lá para cá. À medida que foi recuando a represa, com o açude secando,
essas plantas que nasceram quando tinha água aí armazenada, elas foram morrendo porque são plantas aquáticas. Enquanto isso, ao lado da represa, muitas plantas se beneficiaram com a umidade do ar que o vento levava, tirando água da represa. A gente vê aí na parede de terra, a grande parede de terra, com mais de 3 metros de altura ainda, apesar daqui onde nós estamos estar soterrado com mais ou menos 2 metros, que ao longo do tempo foi sendo arrastada das partes altas para cá. E a gente vê que as juremas que estavam mais próximas da água, que no caso são as juremas que nasceram na parede, o que é um desastre, porque isso aí a raiz, por intermédio da raiz, a água vai fugir, como se a raiz funcionasse como canos, facilitando a fuga da água, a drenagem da água pela parede de terra. Isso aqui é uma das 16 modalidades de obra da engenharia brasileira ao longo de 200 anos para armazenar água das chuvas, no período das chuvas, e disponibilizar essa água no verão, sem chuvas, que pode durar no mínimo 8 meses. Está aqui o resultado, não funciona. Mas será que em algum momento, quando esse açude foi feito há 80, 100 anos atrás, ele funcionava como forma de armazenar água, captar água das chuvas e armazenar essa água na época que não tem chuvas? Quando a gente chega à conclusão que existe mais de 1 milhão desses pequenos açudes, barreiros, no chamado semiárido nordestino, é de se acreditar que o homem não ia fazer isso aí se não funcionasse. Mas não era questão de quantidade de unidades de açudes. Era uma questão de a água permanecer aqui, e a água não permanece. Porque a fuga por evaporação é de uma lâmina d'água de 1 centímetro por dia. Em 100 dias de verão, foge 1 metro de lâmina de água do reservatório. Sem falar nas outras perdas, que como a gente disse aqui, no caso dessas juremas que nasceram na parede do açude, elas vão contribuir para a fuga dessa água. E tudo isso aqui é dentro do conhecimento humano. Mas por que o homem não se liga, não muda? Porque o conhecimento humano com relação à água, principalmente no Brasil, que o Brasil é o país da água doce, das chuvas, chegou no seu limite. E como a gente disse na abertura desse texto, o conhecimento humano é infinito, dinâmico. Quer dizer que o homem não evoluiu com relação ao problema da água. Ele mesmo contribuiu com sua tecnologia do absurdo, tecnologia do fim do mundo, para que tudo isso aqui contribuísse dessa forma, para que isso aqui fosse desse jeito, inviabilizando assim a vida nessas terras. Primeiro com o desmatamento incondicional, que a gente está vendo essas juremas, uma única planta dominando aqui, porque ela está adaptada à nova situação. Embora seja plantas nativas aqui da área, ela está adaptada à nova situação climática. Então, a gente pode dizer que essa obra hídrica, a exemplo das outras 15 modalidades de obra construídas nessa área do Brasil, para supostamente resolver o problema da seca, e a seca que antes era apenas de 5 meses sem chuvas, ou seja, que a gente chama de verão, agora pode chegar a 10 meses sem chuva. Isso significa seca, porque as plantas precisam de água a todo instante. E mesmo aquelas plantas que
que estava adaptada a essa nova situação, como é o caso da Jurema, essa nova situação climática criada pelas atividades humanas, elas vão morrer. A gente fala morrer porque a planta seca, ela não contribui nem para ser o quinto elemento da natureza comprometido com o clima, não contribui, não é fonte de alimentação, não produz oxigênio para a respiração aeróbica dos animais e não absorve o dióxido de carbono, que é um dos desastres maiores produzidos pelas atividades do homem, incluindo a sua expiração, não só do homem, mas de da maioria dos animais. Inspiram oxigênio e expiram dióxido de carbono, enquanto que as plantas inspiram dióxido de carbono e expiram oxigênio. Por isso, quanto mais plantas, em termos de densidade e variedade de espécies, quanto mais densidade por área, e quanto mais perto das plantas estiver o homem, melhor qualidade de vida para os dois. Mas não é só o homem que precisa viver. Nós temos outras formas de vida, por exemplo, da fauna, que desapareceram aqui em consequência dessa atividade desastrosa do homem. E hoje ele procura resolver o problema que ele criou. E a gente sabe que o homem que cria o problema não tem capacidade intelectual, cultural para resolvê-los. É o que nós estamos assistindo aqui, não só no Brasil, mas em todo o planeta Terra, o aquecimento global, surgindo situações novas que o homem não tem capacidade, apesar da sua alegada tecnologia, de resolver. Porque a única solução é fazer o inverso que ele fez aqui. Plantar, aumentar a massa vegetal, e assim você está criando, proporcionando com que o vegetal tenha capacidade de agir como quinto elemento da natureza, responsável pelo equilíbrio do clima, como reino produtor de alimentos e como a sua relação com os seres vivos, principalmente no que se refere à respiração aeróbica de animais e vegetais.